Meu nome é Julian Mercer. 32 anos, fotógrafo independente. Vivo entre florestas e salas de jantar desconfortáveis, entre o silêncio das montanhas e o som metálico das taças tilintando em reuniões de domingo. Foi num desses jantares, num daqueles rituais familiares, onde todos fingem normalidade, que algo irreversível começou. Havia um gesto, um líquido, um olhar. Ela achou que eu não tinha visto, mas vi. Diane, minha sogra, inclinou-se levemente sobre a bancada da cozinha e derramou algo translúcido no meu copo. Era como se o silêncio tivesse se partido em duas metades, o antes e o depois daquilo. E quando ela se virou com um sorriso treinado e disse: "Preparei especialmente para você, querido", eu também sorri e troquei os copos. Sem raiva, sem pressa. Apenas com a clareza fria de quem aprendeu a sobreviver sem fazer barulho. Aquele jantar era o de sempre. Gerald, meu sogro, falava de mercado financeiro com a precisão de quem mede afeto em ações e dividendos. Diane ajeitava guardanapos como se fossem símbolos de uma felicidade cuidadosamente construída. Minha esposa, Hayley, me olhava por baixo da mesa com aqueles olhos que pediam desculpas sem palavras. E eu estava ali por ela, sempre por ela. Mesmo depois de uma semana inteira no frio de Montana, fotografando bisões como quem reza com a lente, mas havia algo naquele copo. Algo que não tinha gosto, não tinha cheiro. Tinha só intenção, e isso bastava. Quando entreguei o copo a Gerald, ele mal me olhou. Bebeu sem perceber que naquele gesto, sua esposa tinha deixado cair a máscara de um casamento inteiro. 45 minutos depois, ele estava pálido, suando. Saiu correndo para o banheiro e o som que ecoou pela casa não era apenas o de um corpo em colapso. Era o colapso de uma farsa. Diane empalideceu. Nossos olhos se encontraram. Não houve palavra alguma, mas havia certeza. Ela sabia que eu sabia, e eu soube ali que nunca mais seríamos os mesmos. Come meu pedaço de bolo em silêncio. Deixei que Hayley fosse acudir o pai, enquanto eu guardava, com cuidado, o copo que deveria ter sido meu. E pela primeira vez em muitos anos não senti medo. Não senti raiva. Senti exatidão, uma precisão interna. Como se algo dentro de mim tivesse se reorganizado. E fosse hora de devolver cada ausência, cada desprezo, cada pequena humilhação disfarçada de civilidade. Há pessoas que acreditam que a guerra começa com gritos. Não, ela começa com um brinde. E naquele jantar, brindamos a verdade, a continuação, ao silêncio que virá depois da explosão, ao que ainda não foi dito, mas já está acontecendo. Eles nunca disseram que eu não servia para ela, mas também nunca disseram que eu servia. É assim que a rejeição funciona nas famílias elegantes. Ela se infiltra nos detalhes, se disfarça de piada, se instala nas pausas entre uma garfada e outra. "Como vai a fotografia?", perguntava Gerald, como se perguntasse sobre um resfriado. E eu respondia com um sorriso leve, enquanto o peso da desconfiança deles se acomodava sobre meus ombros feito poeira antiga. Diane, por sua vez, elogiava minhas fotos como quem elogia um quadro numa cafeteria. "Tão sensível", dizia. Mas, logo em seguida, perguntava quando eu ia encontrar algo estável. Sabe, para o futuro. E esse futuro era sempre um lugar onde eu não cabia, onde meu ofício era um devaneio, onde amar a filha deles era um favor temporário que eu fazia a mim mesmo. Hayley sabia. Ela sempre soube. Apertava minha mão debaixo da mesa, como quem diz desculpa por eles, como quem sabe que a dor maior é a que não tem som. Nós nos conhecemos num vernissage, entre quadros e taças de vinho barato. Ela estudava ciências ambientais. Eu expunha fotos de árvores feridas por incêndios. Nos apaixonamos ali mesmo, no meio da destruição e da beleza. Talvez por isso tenhamos sobrevivido a tanta frieza. Mas amor algum se sustenta quando é sistematicamente minado. A Diane me chamava de fotógrafo, como se fosse um personagem de um livro juvenil. E quando eu não estava por perto, dizia que Hayley poderia ter escolhido melhor. Ela dizia o criativo com uma careta invisível, como se minha vocação fosse um vírus.
E pior, Gerald acreditava que poderia ensinar Hayley a escolher de novo, como se amar fosse uma planilha de Excel na noite do envenenamento, porque é assim que penso naquela cena agora. Eu compreendi que tudo o que suportei em silêncio não foi prudência. Foi medo. Medo de perder Hayley. Medo de vê-la forçada a escolher entre mim e as raízes que aprenderam por tanto tempo. Mas naquele jantar, o medo se dissolveu. Não em raiva, mas em exatidão, e foi essa exatidão que me levou a guardar o copo. A levá-lo até Jason, um antigo cliente que hoje dirige um laboratório de toxicologia. Pessoal ou profissional? Ele perguntou. Familiar, respondi. Ele não fez mais perguntas. 3 dias depois, o telefone tocou. Benzodiazepínicos, ele disse. Não era letal, mas era o suficiente para te apagar por horas. Eu agradeci. Desliguei. E naquele silêncio que veio depois, soube que algo dentro de mim tinha deixado de ser dócil e começava, enfim, a observar com clareza, como nas minhas fotos, quando o momento certo não é o mais barulhento. É o que quase passa despercebido, como aquele copo, que não era meu e que salvou minha vida. Durante anos, me convenci de que bastava ser gentil, que uma presença constante, um sorriso contido e as palavras certas ditas nas horas certas poderiam derreter o gelo entre nós. Eu trazia vinhos caros nos natais, oferecia ajuda nas festas de aniversário, elogiava o assado de Diane mesmo quando ele vinha seco, entregava reportagens impressas com meu nome em destaque como quem estende flores. Eles nunca disseram obrigado. Geralmente fingiam não ver. A vida com Hayley era o contraponto. Era ali, no cotidiano simples, que a beleza morava. As noites em que ela espalhava mapas sobre a mesa e falava de florestas, de tartarugas marinhas, de aquecedores solares. Os domingos em que ela mergulhava comigo nas matas só para me observar fotografar. Ela dizia que meu silêncio era confortável, que eu não competia com o mundo dela, só registrava. E eu a amava por isso, porque ela me via. Mas toda vez que voltávamos de um jantar com os pais dela, algo se perdia. Um pouco da leveza, um pouco da espontaneidade. Como se o peso do sangue falasse mais alto do que qualquer gesto meu. E mesmo quando Hayley me defendia, com o olhar, com o toque, com frases medidas, eu sentia que dentro dela havia um conflito que não era meu, era antigo. E eu era só mais uma peça num jogo que começou antes de mim. Diane não me odiava de forma aberta. Ela me ignorava com talento. Ela me servia sobremesa sem me incluir nas conversas. Fazia fotos de família com todos, menos comigo. Ou me cortava da moldura. Sutil, eficaz, cruel. E quando Hayley e eu falamos sobre ter um filho, o mundo de aparências ruiu um pouco mais. Gerald me chamou de lado e disse, como quem dá um conselho financeiro, que talvez fosse melhor esperar. Filhos são caros. Talvez você devesse pensar em um emprego de verdade antes, eu ouvi. Sorri, engoli. E cada palavra virou semente de algo que cresceria depois. E cresceu, no silêncio, no acúmulo. Então, depois do jantar do copo trocado, comecei a cavar. Não, em busca de vingança, mas de sentido. Descobri que Diane tinha prescrições duplicadas de ansiolíticos, em nomes diferentes. Que em festas do bairro havia histórias mal contadas sobre seu comportamento. Que no clube de campo se falava baixo sobre pulseiras que sumiram. Joias que apareceram misteriosamente em gavetas erradas. Que havia um padrão. Um fio invisível, ligando as pontas daquilo tudo. E mesmo assim ainda hesitei, porque o que fazer com a verdade quando ela se transforma em faca? Mostrar a Hayley, arriscaria tudo, esperei. Até que num sábado cinzento, Hayley me disse que sua mãe queria fotos novas, para um perfil social. Ela pediu você, disse Hayley, surpresa. Foi então que soube. A história estava pronta para ser contada, não em palavras, mas em imagens, em papéis. Em provas, naquele dia, levei comigo 2 coisas, minha câmera e um envelope. Se essa história tocou seu coração, deixe um like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te emocionou. Porque se você não se inscrever, em breve, você pode não ver mais nossas histórias. Ela estava impecável. Maquiagem precisa, vestido neutro,
o tipo de elegância que se usa como armadura. Diane me recebeu com um sorriso que não alcançava os olhos. Gerald está no escritório, disse, como quem limpa o campo para um confronto delicado. Eu assenti sem pressa. Pendurei a câmera no ombro e segurei o envelope como quem segura um espelho, desses que não deformam, apenas devolvem. Antes de começar, disse apenas, "Isso é para você." Ela hesitou. Depois abriu. O silêncio que veio em seguida não era o de dúvida, era o de reconhecimento. Cada linha do laudo toxicológico, cada prescrição em nome duplicado, cada cópia. Ela folheava como quem lê o próprio reflexo. "Isso é absurdo", murmurou. "Eu nunca..." Mas a frase não terminou, porque eu a interrompi com a única coisa que importava. Nós dois sabemos o que houve. O que eu ainda não sei é por quê. Foi então que a máscara escorregou por um instante. E vi ali não uma mãe, não uma mulher. Vi um campo minado, porque você não é suficiente, ela disse. Nunca foi. Um homem deve oferecer segurança, estabilidade, não imagens. A palavra saiu como se cuspida, como se fotografar fosse um erro moral. Fiquei em silêncio. E no silêncio, ela continuou. "Não era para te machucar, só te impedir daquele vernissage ridículo. Só queria que Hayley visse com os próprios olhos que você é instável, sonhador, falho." Respirei fundo. "A partir de agora, Diane, você vai contar a verdade a Gerald. E depois, vocês vão me tratar com o respeito que mereço. Não por terem mudado de ideia, mas porque sabem que o preço da mentira é alto demais." Ela riu, mas era um riso oco. "Ela nunca vai acreditar em você. É sangue do meu sangue. E você? Só passou por aqui." Peguei a câmera. "Talvez. Mas o que ela verá, a partir de agora, é tudo aquilo que você tentou esconder. E eu sou fotógrafo, Diane. Eu sei. Iluminar sombras." À noite ela ligou para Hayley, chorando, dizendo que eu havia sido agressivo, que a sessão de fotos não ocorreu, que eu a havia ameaçado. Era o contra-ataque. E eu sabia. Era parte da dança. Mas quando Hayley veio, com olhos inseguros e perguntas tremendo nos lábios, eu não hesitei. Abri pastas, mostrei datas, receitas médicas, mensagens acumuladas de anos de insinuações, e pela primeira vez vi em seus olhos a rachadura da dúvida voltada não para mim, mas para os pais. "Minha mãe não faria isso", sussurrou. Mas sem convicção, não discuti. Apenas disse, "Não quero que você acredite em mim. Quero que você veja com seus próprios olhos." E assim, sem levantar a voz, plantei a única semente que realmente importa em qualquer história: a dúvida. E toda dúvida, quando regada com verdade, floresce. Ela passou dias em silêncio, não um silêncio de raiva, mas de tempestade interna. Hayley ia à casa dos pais, voltava de olhos vermelhos, dormia virada para a parede. Às vezes acordava no meio da noite e caminhava pela casa como quem procura uma porta que não existe. Eu não cobrava, só esperava, como quem observa uma semente debaixo da terra, sabendo que a germinação não responde a prazos. Meu estúdio virou refúgio. Mergulhei nas imagens como quem se esconde do próprio nome. Editei fotos de gelo e de fogo, de florestas molhadas pela manhã e olhos de animais noturnos. Havia algo em mim que precisava permanecer quieto, até que a verdade tomasse forma fora de mim. Então, um dia, chegou uma caixa, sem remetente. Apenas meu nome, escrito com uma letra desconhecida. Dentro, um pendrive e um bilhete curto. "Você precisa ver isso." Assinado por Vanessa, esposa do irmão de Hayley. O que vi ali não foi apenas a prova de tudo que eu já sabia. Era mais. Câmeras de segurança, ângulos diferentes, os gestos nítidos de Diane derramando o conteúdo do frasco. No copo. Minha entrada na cozinha, a troca dos copos, Gerald bebendo, e depois outra cena, ainda mais reveladora. Ela gritando com ele depois do jantar, quando o caos já havia se instaurado. "Você bebeu do copo errado." "Isso não é a primeira vez, Diane." As frases ficaram ecoando na minha cabeça como uma partitura de rancor. Não era apenas uma tentativa isolada. Era um padrão, um hábito, e mais ainda um acordo silencioso entre eles. Um pacto de distorção.
Havia também registros de dias anteriores, eles conversando sobre mim, sobre Hayley, sobre como plantar sementes para que ela pensasse em divórcio como ideia própria. O chão não se abriu sob meus pés, porque eu já esperava. Só não sabia o quanto havia sido profundo e antigo. Não era sobre mim, era sobre controle. Era sobre uma filha que para eles nunca foi alguém, mas um projeto. Liguei para Vanessa. Por que agora? A resposta veio como um sopro. Porque fizeram o mesmo comigo, só que com palavras, chantagens sutis. Quase perdi o Owen, mas não consegui ficar calada vendo tudo se repetir. Você merecia saber. E então compreendi. Há alianças silenciosas entre os invisíveis, entre aqueles que foram feridos no subterrâneo da convivência e que de alguma forma encontram uns aos outros quando mais precisam. 2 dias depois, Gerald me mandou uma mensagem. Precisamos conversar, homem para homem, sem esposas. Nos encontramos no clube, num salão vazio. Ele estava com um copo de bourbon. Parecia sereno. Famílias são complicadas, começou. Diane exagera, mas ela tem um bom coração. Drogar alguém é um ato de amor? Perguntei. Ele suspirou. Ela toma remédios. Pode ter se confundido. Entreguei o pendrive. Câmeras de segurança, ela sabia o que fazia e você também. Por um momento ele me olhou como se estivesse vendo outra pessoa. O que você quer? Dinheiro? Não respondi. Deixei o silêncio responder por mim. Depois disse, quero que parem. Só isso. Que parem de envenenar Hayley com mentiras, de me transformar em vilão. Que se afastem da nossa vida ou... Tudo isso vai para o mundo, ele sorriu, um sorriso cansado. Você é bom. Melhor do que imaginei. E é por isso que vai perder. Hayley é sangue. E sangue escuta sangue. Mas ele se enganava, porque há verdades que o sangue não consegue apagar, só adiar. Não contei nada a Hayley naquele dia, nem no seguinte. Em vez disso, comecei a escutar o tempo. Existe uma hora certa em que a semente rompe a casca, em que a dor finalmente se permite ser vista sem disfarces. Esperei por esse instante como quem espera a luz certa antes de apertar o obturador. E ela veio, mais cedo do que imaginei. Era uma noite comum. Hayley lavava a louça em silêncio. Elisa, nossa filha, dormia com a respiração leve de quem ainda não carrega histórias pesadas. Chamei Vanessa e Owen para jantar. Não mencionei o motivo, apenas pedi que viessem. Owen achou estranho, mas aceitou. Após a sobremesa, conectei o pendrive à TV da sala. Ninguém falou. Hayley olhou para mim surpresa. O que é isso? Uma história que não é só minha, respondi. Durante quase 1 hora, os 4 assistiram. As imagens, os áudios, as provas. Diane na cozinha, o veneno, o grito depois, a conversa com Gerald sobre como manipular Hayley, o padrão, o enredo repetido, o mesmo que destruíra outros vínculos, outras versões do que ela poderia ter sido. Hayley não. Chorou. Não no início. Ela congelou, como quem assiste ao próprio reflexo num espelho partido. Owen balançava a cabeça repetidamente. Isso não pode ser verdade. Mas era. E quando a última imagem se apagou da tela, a sala ficou tão silenciosa quanto o primeiro instante de um luto. Foi Hayley quem quebrou o vazio. Que não me contou antes, respondi com o que mais pesava em mim. Porque não bastava ouvir. Você precisava ver, com seus próprios olhos, não só o que fizeram comigo, mas o que fizeram com você a vida inteira. Owen se levantou indignado. Negava, murmurava. Isso foi editado. Isso é, ele manipulou essas imagens. Vanessa o segurou pelo braço. Eles fizeram o mesmo comigo. Lembra quando teus pais me odiavam? Até James nascer. Depois que o neto virou moeda de troca, passei a ser aceita. Não por quem eu sou, mas pelo que eles podiam controlar. Foi ali que Owen parou. A cor deixou seu rosto e a parede começou a rachar. Naquela noite, Hayley deitou ao meu lado como quem carrega os escombros de uma casa antiga. Eu preciso de tempo, disse. Mas eu acredito, e me dói ter duvidado. Eu não disse nada, só a abracei com o cuidado.
de quem embala algo que ainda está nascendo. O nome daquilo era verdade, e ela, mesmo tardia, ainda pode curar. Na manhã seguinte, o telefone tocou. Era Diane. Hayley atendeu no viva voz. Filha, está tudo bem? Pensei em você ontem à noite. Talvez fosse bom passar uns dias aqui com a gente. Seu pai e eu achamos que vocês talvez estejam precisando de um tempo separados. Clarear a cabeça, sabe? Hayley fechou os olhos por um segundo. Depois disse com a voz mais firme que já ouvi dela. Eu vi os vídeos, mãe. Silêncio. Os vídeos. Do jantar. Do que você colocou no copo. Das conversas com o pai. Da maneira como vem tentando controlar a minha vida desde sempre. Mais silêncio. Filha. Julian te envenenou contra nós. Ele sempre teve inveja da nossa família. Hayley respirou fundo. Vamos aí hoje à noite. Todos nós. Vamos conversar, como família. Mas desta vez, sem mentiras. Ela desligou. Me olhou com algo novo nos olhos. Não raiva, nem dor. Era decisão. E eu soube. Estava na hora de deixá-los ver quem eu era. De verdade. Chegamos pouco depois das 7. Céu cor de ferrugem, vento calado. Diane abriu a porta com o mesmo sorriso de sempre, mas ele já não cabia no rosto. Owen e Vanessa estavam lá, sentados lado a lado como duas testemunhas que não sabiam se iam assistir a uma conversa ou a um desabamento. Gerald nos recebeu com o olhar neutro de quem já preparou a versão dos fatos. Houve um mal-entendido, disse. E eu pensei, sempre é. Não respondi. Abri o tripé, ajustei o foco e posicionei. A câmera no canto da sala. O que é isso? Perguntou Diane. Arquivo de família, respondi. Já que estamos falando de laços, melhor registrar. Ela protestou, claro. Isso é assunto privado. E eu sou parte da família, repeti, mesmo depois de tudo que fizeram para negar isso. Durante 2 horas, conversamos. Se é que se pode chamar assim. Mostrei tudo. Os laudos, os vídeos, os áudios. Cada negativa deles vinha acompanhada de uma prova. Cada recuo, de uma lembrança. Diane chorou. Mas era o choro de quem perde o controle, não de quem se arrepende. Gerald me chamou de manipulador, de instável. Disse que Hayley havia mudado desde que me conhecera. Mas ali, naquela noite, Hayley não mudou. Ela escolheu. Levantou-se firme, com a voz calma e disse: Eu amo vocês, mas o que vocês fizeram não tem nome, e a partir de agora não tem mais espaço. Owen, ainda hesitante, assentiu. Somos adultos, escolhemos nossos caminhos, e vocês precisam aceitar isso. Diane soluçava. Gerald permanecia mudo, mas os olhos esses estavam inquietos, como de quem vê o que não pode controlar. Antes de sairmos, entreguei a ele um pendrive. Aqui está tudo. Vídeos, áudios, documentos. É de vocês. Está nos ameaçando? Perguntou. Não, respondi. Estou protegendo o que é meu, minha esposa, minha filha, minha paz. E se vocês cruzarem a linha de novo, esse material vai encontrar outros olhos e outros ouvidos. Foi só então que percebi. O respeito não nasceu do amor. Nasceu do limite. E, paradoxalmente, foi o silêncio que impus, e não os gritos que engoli, que fez com que eles me vissem pela primeira vez. Nos meses seguintes, o contato diminuiu. Mensagens ocasionais, distantes, quase educadas. Diane mandava cartões. Gerald notícias de negócios. Hayley e Owen começaram terapia. Havia tanto a limpar, tanto a nomear, mas pela primeira vez havia espaço. Espaço onde antes só havia manipulação. Até que num jantar tranquilo, Hayley anunciou: Estamos esperando um bebê. O tempo parou. Diane chorou de novo, mas de um jeito novo, como quem percebe que perdeu algo que nunca soube valorizar. Gerald murmurou, parabéns, e estendeu a mão. Não havia calor, mas também não havia ameaça, apenas aceitação. No caminho de volta, Hayley apertou minha mão. Eles nunca vão mudar, né? Balancei a cabeça, devagar. Não, mas sorri. Mas agora eles sabem que nós também. Não. 3 semanas depois chegou uma carta com selo jurídico.
Não havia bilhete nem assinatura pessoal, apenas documentos, um contrato de transferência de propriedade. A casa onde morávamos, antes alugada, agora era nossa. E junto a ela, a criação de um fundo para nossa filha ainda por nascer. Sem cláusulas, sem exigências, sem condições. Não era desculpa, era gesto. Um gesto seco, silencioso, quase burocrático, mas cheio de algo que, de algum modo, soava como respeito. Não pela profissão, não pela arte, mas pelo limite, pelo que eu fui capaz de sustentar sem gritar. Hayley leu os papéis com o cuidado de quem ainda não sabe se confia. Depois deixou-os sobre a mesa, passou a mão pela barriga e murmurou: "Eles entenderam." E eu pensei, entender nem sempre é concordar. Às vezes é apenas se curvar ao inevitável. Nossa filha nasceu no verão. Chamamos ela de Elisa, nome de raízes profundas. Minha avó se chamava assim, mulher de gestos pequenos e fé grande. Diane e Gerald vieram ao hospital. Trouxeram flores, brinquedos, um silêncio cuidadoso. Diane segurou Eliza por alguns segundos, mas não deu conselhos. Não perguntou sobre fraldas ou horários. Apenas olhou e deixou. Nos meses que seguiram, mantivemos uma distância cortês, jantares esporádicos, encontros breves, sem perguntas invasivas, sem insinuações. Apenas esse novo ritmo, de quem sabe que a presença só é bem-vinda quando não vem cheia de segundas intenções. E um dia, quase como um aceno, recebi um envelope grande, com uma cópia do relatório anual da empresa de Gerald. Ao folhear, vi as imagens, minhas imagens, paisagens, retratos, a luz atravessando janelas como se desenhasse bênçãos. No fim, um bilhete curto escrito à mão: "Contratamos o melhor fotógrafo que conhecemos. Achei que você gostaria de ver." Não agradeci. Não liguei. Apenas sorri, porque compreendi que aquilo não era gentileza, era reconhecimento. Não pelo que queriam que eu fosse, mas pelo que sou. E isso, vindo deles, era a única forma de pedido de desculpas possível. Na primavera, inaugurei minha galeria. Espaço pequeno, paredes brancas, cheias de silêncio e cor. Hayley estava ao meu lado, Elisa no colo. Meus pais vieram de Oregon, amigos antigos, clientes que viraram irmãos. E mais ao fundo, discretos, estavam Diane e Gerald. Ficaram por pouco tempo. Diane segurou a neta mais uma vez. Gerald apertou minha mão, olhou as fotos. E sem dizer, palavra saiu do lado de fora, o sol se punha lento. Hayley me perguntou: "Você acha que eles mudaram?" Respondi com o que havia de mais sincero em mim. Não, mas aceitaram que não podem nos mudar. E às vezes, isso já é vitória suficiente. As semanas que vieram depois foram silenciosas de um jeito novo. Não era mais o silêncio da tensão, do não dito, da espera por explosões. Era um silêncio habitável, como o de uma manhã de neblina. Elisa crescia com olhos atentos, desses que parecem registrar tudo antes mesmo de aprender a nomear. Hayley florescia em sua maternidade com uma delicadeza que me fazia querer fotografá-la o tempo todo. Às vezes apenas a observava dançar com a filha nos braços, embalando um mundo que enfim começava a caber. Em um sábado morno, enquanto editava imagens no estúdio, Hayley entrou com Eliza no colo. Trazia no rosto aquele brilho que só aparece quando uma ferida começa a fechar por dentro. Sentou ao meu lado e disse: "Minha mãe ligou. Convidou a gente para o Natal. Todos juntos." Pausei a edição, mas não respondi de imediato. "Você quer ir?" Perguntei sem peso. Ela suspirou. "Acho que sim, mas com limites. Hotel nosso, horários nossos. Elisa sempre com a gente, sem espaço para manipulação disfarçada de cuidado." Assenti. "Então vamos." 2 semanas antes do Natal, outro envelope chegou. Desta vez com o selo dourado da empresa de Gerald. Dentro, um catálogo elegante com as fotos do último projeto. Todas assinadas por mim. Lugares, rostos, detalhes, tudo ali falava de quem eu era, não de quem esperavam que eu fosse. Junto, um cartão só com 3 palavras: "Obrigado, Julian Mercer." Não era afeto.
era a aceitação, e vinda deles, isso era quase milagre. O Natal aconteceu num salão decorado demais, mas menos tenso. Diane serviu comida com esforço contido, como quem aprende a calar o impulso de comentar. Gerald tentou conversar sobre lentes fotográficas, um tema que antes desprezava. Eliza foi o centro de tudo, mas ninguém tentou tomá-la de nós. Havia cuidado em cada gesto, cuidado não por afeto puro, mas por saberem que a linha agora era clara e inegociável. Na volta ao hotel, Hayley encostou a cabeça no meu ombro no banco do táxi. Eu sempre achei que agradar meus pais era vencer, que sucesso era caber na moldura deles. Agora acho que sucesso é estar ao lado de quem escolhe ficar, mesmo quando o mundo tenta tirar. Olhei pela janela. O vidro, embaçado, a cidade brilhando ao fundo como uma lembrança antiga. E percebi. A justiça não veio da denúncia, nem da vingança. Veio da escolha de continuar inteiro, de não quebrar por dentro só para caber por fora. Não venci tentando provar que merecia estar ali. Venci porque parei de tentar, porque aceitei. Que meu valor não vinha deles e nunca viria, e ainda assim permaneci. E no fundo, era isso que eles não sabiam lidar. Foi numa dessas noites em que tudo parece quieto demais que me dei conta. A história não tinha heróis, nem vilões absolutos, apenas pessoas tentando preservar controle, proteger espaços, lidar com o medo da perda. Mas o que diferencia uma história destrutiva de uma história que se transforma é o gesto. O gesto de parar, o gesto de escutar, o gesto de não revidar da mesma forma. Eliza dormia no andar de cima. Hayley estava na varanda, enrolada numa manta, os olhos fixos nas estrelas, como se buscasse sinais antigos no céu. Eu sentei, ao lado dela com 2 xícaras de chá de camomila e silêncio entre nós. Ela me olhou com ternura leve, sem dizer nada. Naquele olhar havia mais do que amor. Havia confiança reconstruída. E essa é mais rara que o amor. Você lembra da primeira foto que me mostrou? Ela perguntou a sentir. Era um close em preto e branco de uma árvore partida por um raio com raízes ainda firmes no chão. Eu não entendi na época. Achei bonita. Hoje, vejo o que você via. Não era sobre destruição. Era sobre permanência. Ali naquela varanda, entendi algo que ainda não tinha nomeado. Eu não tinha vencido por força, nem por provas. Tinha vencido porque permaneci. Não como mártir, mas como quem sabe que o tempo, quando respeitado, revela tudo. No outono seguinte, Diane e Gerald começaram a mandar convites para almoços mais íntimos, sem festas, sem máscaras. Às vezes íamos, às vezes não. Eliza crescia sabendo que a família pode ser imperfeita, mas que existe um ponto além do qual o amor não se curva. E isso, no fundo, era o que mais importava ensinar. Minha galeria florescia. Exposições lotadas, convites para eventos fora do estado, projetos com revistas que antes me ignoravam. Mas nada disso me fazia sorrir tanto quanto ver Hayley lendo. Para Eliza no tapete da sala. Ou ela correndo com a câmera de brinquedo pela casa dizendo: "Papai, olha, cliquei." Um dia recebi um e-mail de Gerald, sucinto, direto. Dizia apenas: "Se eu soubesse, teria te respeitado antes. Você não quis vencer, só quis permanecer. Isso é raro." Eu não respondi. Não precisava, porque já estávamos vivendo o depois. É no depois que o verdadeiro retrato se revela. Sem poses, sem edição, sem fingimento. O retrato onde estamos juntos, ainda que imperfeitos. Onde há mágoa, sim, mas também escolhas que nos impedem de repetir o mesmo padrão. Onde cada palavra é mais lenta, mais pensada, mais honesta. E no fundo, o que essa história ensinou a todos nós, até mesmo a Diane, até mesmo a Gerald, é que há vitórias que não precisam de aplausos. Elas vivem naquilo que se constrói, quando ninguém mais está olhando. No modo como seguramos a mão de quem amamos mesmo depois da tempestade. No modo como escolhemos ficar e permanecer.